Boa noite, eu me chamo Fábio Wozniak e vou apresentar então o trabalho que eu escrevi junto com o professor Dr. Fábio José Rodrigues da Costa. Então, José Fábio Barbosa da Silva, gay, artista, sociólogo, desafio à arte e educação contemporânea. Então, neste trabalho, nós pesquisamos e investigamos aspectos da vida e da obra do artista e sociólogo José Fábio Barbosa da Silva, aonde buscamos investigar acerca da sua produção estética e teórica, né? Então, ele como sendo um pioneiro nos estudos sobre a homossexualidade masculina na cidade de São Paulo. Com quase nenhuma memória acerca do trabalho desse artista, então esse texto se apresenta como um estudo introdutório que lança debates para pesquisas futuras e indagações sobre a prática artística LGBTI e dissidentes sexuais e de gênero. Então, a princípio, nós concluímos, né, que, mesmo sendo uma pesquisa em andamento, né, que existiu, né, uma certa forma de resistência homossexual no Brasil, mesmo antes da entrada dos estudos queer no universo acadêmico. Então, nós começamos o nosso artigo com as seguintes indagações. Seria um equívoco nosso pensar que a história, a trajetória e a memória sobre essa população antecede as primeiras abordagens que darão contornos aos estudos queer no Brasil? Estaríamos tão focados no presente que deixamos de lado membros de nossa população que causaram rupturas na estrutura normativa e heteronormativa no interior da pesquisa acadêmica? Só nos interessa as práticas artísticas LGBTI+, e dissidentes sexuais e de gênero nas artes visuais que tematizem questões de gênero, sexo e sexualidade? Há lugar no ensino de arte, artes visuais para artistas LGBTI+, e dissidentes sexuais e de gênero que não tratem de tais questões? Seguimos, então, na escrita desse artigo, né, partindo destas indagações. Então, esse artigo ele se propõe a apresentar um recorte da investigação sobre o artista José Fábio Barbosa da Silva, que ganhou notoriedade nas últimas décadas por ter sido o primeiro gay a pesquisar sobre a homossexualidade masculina na cidade de São Paulo. Então, nós começamos nos caminhos de James Green, né? Como o historiador James Green, nosso interesse era conhecer, ler, estudar e analisar as contribuições do tão comentado e pioneiro trabalho acadêmico sobre o homossexualismo na cidade de São Paulo, defendido em 1960 pelo sociólogo José Fábio Barbosa da Silva. Para nossas pesquisas vinculadas à linha de pesquisa Arte e Educação para uma Educação Dissidente, do GPAC, do Centro de Arte da Universidade Regional do Cariri, essa investigação, então, viria a somar essas nossas pesquisas, né? Pensando, então, na primeira pesquisa de natureza sociológica sobre o tema e sobre parte dessa população residente na cidade de São Paulo da década de 50. Então, a primeira pista que nós encontramos sobre o artista e o sociólogo e a sua pesquisa foi no prefácio, a segunda edição do livro Além do Carnaval, a homossexualidade masculina no Brasil do século XX, de James Green. Então, nosso desejo de ter acesso ao estudo nos levou a uma busca na internet, né, inserindo o nome do sociólogo no buscador, e aí encontramos outra pista, né, em uma publicação online do jornal da Unesp, com a notícia Um Trabalho Pioneiro sobre Homossexualismo. Livro publica a pesquisa feita em São Paulo em 1958, além de textos importantes de especialistas no assunto, né? A notícia, então, foi veiculada na edição de julho de 2005. A segunda pista que nos impulsiona a escrita desse artigo, nós encontramos, então, na edição de abril de 1979 do jornal Lampião da Esquina, né? Aqui, então, está a capa do Lampião da Esquina de 1969, que está disponível nas redes em PDF, e especificamente nessa página, então, onde tem um ensaio, Homossexualismo, duas teses acadêmicas, que cita, então, o trabalho do José Fábio da Silva, né? Então, Fry atribui ao pesquisador James Green a saga para localizar o trabalho, pois buscou nos principais arquivos da USP e da Unicamp sem lograr êxito. No entanto, surgiu uma nova pista para Green, que foi dada por Edward McRae, ao mencionar que José Fábio Barbosa da Silva residia nos Estados Unidos e era professor na Universidade de Notre Dame, né,
localizado em South Bend, na Indiana. Então, o Green entra em contato com o José Fábio por e-mail e, na sequência, por telefone, né? E aonde o Green vai ter acesso, então, a esse trabalho sobre a homossexualidade em São Paulo nos anos de 1950. Aí, a segunda parte do nosso artigo, a gente foca no artista José Fábio Barbosa da Silva, né? Então, como já mencionamos anteriormente, né, não conhecemos nem o sociólogo nem o artista, né? Mas o artista nos levou a outras referências importantes para reafirmar nossa compreensão sobre os apagamentos, silenciamentos e invisibilidade sobre a história, trajetória e memória que ainda afeta a população LGBTI+, e dissidentes sexuais e de gênero no Brasil. Então, até aqui, as pistas que surgiam após cada leitura dos parágrafos não nos ofereciam algo de concreto sobre uma possível trajetória artística de José Fábio Barbosa da Silva. Porém, o Green e Trindade mencionam que logo após o retorno de Silva para São Paulo, ele teria participado da Bienal de 1954. Então, localizamos o artista participando e expondo na segunda edição da Bienal, ocorrida em 1953, e nesta edição o artista expôs 2 trabalhos, Composição Indígena e Tema Índio, né, tendo sido premiado com o Prêmio Aquisição. Então, segue aqui o registro fotográfico, que está disponível no site da Bienal, onde a gente acessa, então, o José Fábio aqui sendo premiado, né, no momento da premiação. Então, diante de tamanha participação nos círculos artísticos, a pergunta que nos inquieta é justamente sobre a invisibilização do artista nos registros escritos e imagéticos de tais instituição, o que leva a tamanho desaparecimento e apagamento? Essa, então, é uma pergunta que a gente não tem uma resposta imediata, né? Mas, então, fica, né, essa indagação para que a gente, então, possa continuar a investigar e a buscar por que esses silenciamentos e esses apagamentos, então, eles procedem e continuam na historiografia da arte brasileira, né? No que se refere a artistas LGBTI+, e dissidentes sexuais de gênero. Então, a ideia de trazer esse artista para o centro de nossas pesquisas já é um despertar, né, para questionamentos acerca da produção de artistas LGBTI+, e dissidentes sexuais de gênero no cenário das artes visuais no Brasil contemporâneo. Encontramos um ponto de partida que já buscava entender a complexa existência de um grupo sexual homossexual em uma grande metrópole sem classificações médicas ou jurídicas, como foi o caso da pesquisa do artista, né, e sociólogo aqui mencionado. Então, retomando as perguntas que conduziram este texto, podemos lançar a ideia de que já existia, de certa forma, uma resistência homossexual no Brasil antes da integração das pesquisas queer no universo acadêmico. Neste mesmo ambiente, se configurou um estudo acerca da população homossexual, certo que esta se mantinha ainda exclusivamente a homossexualidade masculina e centrada num grande centro urbano. Mas, né, essa pesquisa existiu no cenário brasileiro. Então, aqui são as referências bibliográficas. Convidamos, então, a todos e todas, né, que possam acessar o nosso artigo e já nos colocamos, então, à disposição para o debate. Obrigado